Advogada, professora e apenas a quarta vereadora eleita em Içara em toda a história do município. Minha convidada de hoje é a vereadora Carla Souza. Seja bem-vinda, Carla. Oi, Maga, muito obrigada, É uma honra estar aqui, não lhe conheci pessoalmente, tá? Então eu te sigo, sou uma seguidora fiel, fiquei bem feliz com o convite. Eu que fiquei feliz que a gente conseguiu ajustar o horário para tu estar aqui. Ô, Carla, quando, como e por que tu entrou na política? Bom, então, eu sou advogada, para quem ainda não sabe, e eu iniciei o direito e já tinha essa vontade de ingressar na política. E com a faculdade de Direito, isso me reacendeu ainda mais. Porque a gente estuda muitas coisas ligadas, à política no direito. Parte da democracia, como é que funcionam as eleições e tudo mais. E eu senti que um dia, quem sabe, eu chegaria lá. Mas não tenho ninguém da família que é político, Então a gente sempre participou de forma de bastidores, Eu nunca tive um cargo, emprego público, então eu sabia como era difícil ingressar na política. Ainda mais por ser jovem, Então eu tava fazendo faculdade ali com meus 17, 18 anos. E por ser mulher. Em Içara, nós tivemos até hoje, Eu sou a quarta mulher eleita. Então é Caramba. muito, muito pior, 60 anos de idade. Então era uma coisa assim, que eu tinha vontade, mas... Em toda a história de Içara, somente 4 mulheres foram eleitas vereadoras? Eu sou a quarta. Eu, a vereadora Silvia, que faz mandato comigo, a vereadora Edna Benedetti, a primeira vereadora eleita foi a Iara, que ela já foi presidente da PA, enfim, ainda atua lá na nossa cidade. E aí tivemos apenas 2 suplentes no total. Então... É um número bem baixo. Bem baixo. Porque se a gente considerar a importância de Içara para o contexto regional, econômico, político, enfim, são poucas mulheres, Essa é a 15ª legislatura, Então tivemos pouquíssimas mulheres. Primeira vez também que temos uma prefeita mulher em Içara, nunca tivemos uma vice também. Então é algo bem expressivo. Tua primeira eleição, tu tinha quantos anos? Quando tu te elegeu, aliás, tu tinha quantos anos? Eu tinha 20, ai meu Deus... Fiz 30 agora, Eu tinha 27, que a gente tá no 3º mandato, A eleição foi em novembro, eu tinha 27. Na primeira vez que tu concorreu, foi a primeira vez. Tu já se elegeu? Já me elegi, com 859 votos, foi uma loucura. Como é que foi a tua campanha, Carla? Então, tava faltando mulher, Toda eleição é... em razão da cota, de gênero, que é um assunto polêmico também, que muita gente não concorda, é difícil a gente encontrar mulher que queira participar efetivamente, porque a gente sabe que as oportunidades não são iguais. Então, chegou em cima da hora, não estava no meu radar ser candidata, e veio o convite, porque já tinham convidado... Quem te convidou? O ex-prefeito da cidade, Gentil da Luz, me convidou. Ele já era uma pessoa conhecida, enfim, E veio com um papo de que, tu tem perfil, A gente tá precisando de uma mulher e eu acho que tu pode ser. Eu acho que ele tava correto, Parece que sim, Parece que ele tava correto. E aí, na verdade, o convite veio pelo direct de Instagram. Ele não tinha o meu WhatsApp, eu acho, enfim. Tipo tu, assim, me convidou no direct do Instagram. Vamos lá, gravar um voto. Vamos! E eu também tava certa que era uma boa convidada. Isso, e daí respondi já na hora, assim, aceito, mas quero conversar, Então, eu queria saber quais que seriam as condições que o partido iria me dar, e eu não queria ir ser candidata por ser candidata, Então, me foi colocado as condições razoáveis, Basicamente, as condições que um homem teria que ter para uma eleição. E eu sentei com a minha família, obviamente, para ver se eu não estava louca. Eles acharam que estava louca, mas apoiaram mesmo assim. Inclusive, o meu esposo, que a gente recente é casado, ele é de Criciúma. Então, ele não havia transferido o título e ele não votou na mulher dele. Então, isso é uma loucura. Paulo Henrique. Paulo Henrique. Nem o voto do marido. Pelo amor de Deus. Literalmente não teve nem o voto do marido, mas ainda bem que não fez falta, Exatamente. Eu só ficava pensando, se falta um, se falta um. O Paulo Henrique ia passar um trabalho. Que daí foi em cima da hora, já tava ali não podia mais fazer a transferência, Então, em razão disso, aí ele não pôde votar em Içara. Mas agora já transferiu, Pelo amor de já Deus, deu tempo, Henrique? Não, a gente vai falar mal de ti aqui. Como é que é a sensação de ser eleita? Como é que é a sensação de tu estar ali acompanhando a apuração da eleição e, de repente, o teu nome tá ali como vereador eleito da tua cidade? Como é que é isso? Então, como foi a minha primeira eleição, assim, de apuração de votos? Porque eu votava, participava, enfim, mas nunca fiquei naquela apuração de votos, Aquela tensão que todo
eleitor, enfim, que participa ali, ou o candidato passa. Então, deu um problema, provavelmente vai lembrar, né? Tava apurando na apuração aqui dos parlamentares municipais. Travou, sei lá o que aconteceu. Em determinado momento e não atualizava mais. Pai, apareceu 100 e poucos votos quando travou aquele negócio. E eu tava lá embaixo, comecei a chorar. E eu pensei, cara, deu tudo errado. Nós tínhamos uma planilha, né? Todo candidato tem a planilha de voto, quantas pessoas mais ou menos mapeada. E eu pensei, meu Deus, que zebra. Deu tudo errado, que vergonheira. Meu Deus, o que vão falar na cidade? Aquele desespero, né? E aí já chorei. Aí todo mundo, não, é normal, porque o outro... Mas tinham pessoas que já estavam na frente, tinham quase 400, 500 votos. E o meu tava 100 e poucos. Então eu me apavorei que não ia dar pra entrar. Nada atualizou, tá? Graças a Deus, né? Fiquei em quinta, a gente é em 15 vereadores no total, em Sara, e fiquei a terceira do meu partido, né? Independente se ficasse em último, né? Eu queria entrar. Já tava eleita, pronto. Eu não queria ser suplente, né? Que tem um meme lá em Sara que todo mundo fala, suplente não fala, suplente geme, né? Então... esse ditado, ele é do Brasil inteiro, né? Tipo... Então, graças a Deus, não fiquei como suplente, né? Ainda mais que lá o nosso partido perdeu no executivo, então não teria espaço, obviamente, né, de assumir a Câmara Legislativa e nem no governo, então, graças a Deus, estamos aí, né, com o meu primeiro mandato. Como é que, entre aquilo que tu imaginava que era um mandato de vereadora e o que é de verdade, tem muita diferença? 100%. É um negócio... O que tu imaginava? Imaginava, primeiro, que as pessoas se conversassem como pessoas normais, né, dentro da Câmara de Vereadores. Que o que de fato fosse debatido, né, eram ideias, propostas, e infelizmente não é, né? Na Câmara, pelo menos de Sara, a gente tem mais picuinhas políticas, discussão de buraco, né, de bueiro. Tu teve que aprender a função de uma vereadora, Carla? Tive que aprender, assim, eu sabia basicamente muitas coisas em razão da minha atividade, né, como advogado, então eu sei as atividades, quais são as funções, mas a gente tem que se adaptar, né, ao local, então, como é que eu vou fazer, como é que eu vou falar, que tipo de projeto eu vou propor, será que isso os meus colegas vão aprovar ou não? Então, assim, tem que ter muita sabedoria, né, saber o momento lá na Câmara do que a gente pode propor, do que a gente pode falar, porque infelizmente, por mais que a gente... tem ideias legais, projetos legais, eu preciso do voto, né? Então, só a boa intenção não Só a boa intenção não vale. Então, lá em Sara, a gente não tinha a maioria da Câmara, então foi muito difícil conseguir emplacar vários projetos. Então, muitas vezes os projetos não passavam, única e exclusivamente porque era da oposição, né? Então... O que tu já conseguiu emplacar no teu mandato? Quais são os projetos que tu conseguiu tirar do papel? Então, eu adoro, né, a bandeira da mulher, né, em razão de saber de toda essa dificuldade, também por ter sido do meu partido, do MDB lá em Sara, eu fui a primeira mulher eleita. O MDB nunca tinha colocado uma mulher, então, por toda a minha trajetória, enfim, né, fiz mestrado, trabalhei sobre assunto de gênero, então é uma pauta muito minha, assim. Então, a gente conseguiu implantar lá em Sara um projeto específico para as mulheres, da criação de políticas públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher. Lá em Sara, a cada 3 dias, a gente tem uma violência contra a mulher registrada. E isso é grave, porque não são os dados reais, né? Muitas mulheres não denunciam por vários fatores culturais, né, financeiros, enfim. Então, para Sara, que é pequena, uma cidade ainda predominantemente várias situações rurais lá, eu penso que isso é grave. Então, a gente propôs esse projeto com medidas preventivas, então, várias políticas públicas que o município pode fazer em rede, e um pós, né, depois que a agressão acontece, implantar o curso Reflexivos de Homens, que já existe em outros municípios e que já foi comprovado cientificamente que reduz o índice de reincidência dos agressores. Basicamente, o que é, né, o curso, né? Não está em funcionamento ainda, né, mas já está quase saindo do papel. É criar uma rede de apoio com psiquiatra, psicólogo, né, com assistente social, e quando ele for condenado na justiça, já incluir como obrigatória a participação nesse curso. E aí, ali ele vai aprender questões de gênero, do que é ser homem, do que é ser mulher, por que a mulher, né, pode trabalhar, por que a mulher pode pintar unha, por que a mulher pode usar um cropped, né, que são coisas básicas, e
para tentar entender que aquela violência não é algo normal, não é? E salvo quando é problemas psiquiátricos mesmo do agressor, né? A gente consegue fazer entender, né, com essa obrigatoriedade e essa vinda ali dele. Então, é bem legal. Em Lages, nós temos um município que reduziu em quase 90% o índice de violência contra a mulher. Então, achei bem bacana, assim. Só falta oficializar isso com o Poder Judiciário, mas está em andamento já. Carla, tu faz um modelo de mandato que não é muito barulhento, digamos assim, né? Tu não entra muito em polêmicas vazias, pelo menos é assim que a gente observa estando de fora. Tu achas que as pessoas cansaram do político barulhento, do político polêmico, que arruma uma polêmica a cada 5 minutos? Eu acho que não. Eu acho que ainda estamos bem polarizados e a última eleição, inclusive, mostrou que o político que viraliza, né, mesmo sendo uma coisa boa, uma coisa ruim, ele acaba levando o êxito na eleição. Então, eu acho que o político, muita gente é polêmico, né? Aqui em Criciúma nós temos algumas pessoas polêmicas, né? Então, isso dá voto. Eu penso que isso dá voto, mas não é isso que eu quero pra mim, né? Porque além de ser política, eu sou a Carla, né? Eu sou advogada, eu sou professora, e eu quero manter todas as profissões em conjuntos. Então, eu não tenho como ser uma pessoa numa profissão e uma pessoa em outra profissão. Então, não vejo que pra mim isso agregue, né? Que talvez teria mais votos do que eu tive, sendo uma pessoa polêmica desde a campanha. Mas não vejo que esse seria o caminho, né? A gente tem que ter, de fato, equilíbrio na política. É porque a gente tem que conversar com todo mundo. Se quebrar o pau já muito pro direito, muito pra esquerda. Não é puxando sardinha pro partido, né? Que é de centro, mas... Eu vi a nova campanha publicitária do MDB. Nem tanta direita, nem tanta esquerda. Nós somos o centro. Até brinquei com isso. Eu falei, olha o MDB. Bem assim. Ô, Carla, o que você quer estar fazendo em 2024? Você quer concorrer na chapa majoritária? Sim, esse é o meu projeto, né? Eu tô trabalhando de noite e dia, né, para chegar ano que vem e se realmente surgir a oportunidade eu estar preparada para concorrer à chapa majoritária, seja na condição de prefeita, né, ou de vice-prefeita. Já estou vereadora, né, apesar de ser meu primeiro mandato, tem gente que fala, mas será que tu ainda não tem que concorrer mais uma vez? Tu é muito nova, tu é mulher. Enfim, eu acho que eu tenho condições. Sempre vai ter isso, sempre né? Vai ter. Daqui a 10 anos, velha, né? Daqui a 10 anos, daqui 20 anos, olha, cara, tu tá muito jovem ainda. Acho que não dá, espera mais um pouquinho. Então, e assim, o nosso partido não tem ainda um candidato definido, né? Mas em Içara o MDB é de tradição, então basicamente é sempre PP e MDB, sempre foi raiz lá. E na última eleição surgiu o PSD, que ora está caminhando conosco, ora está caminhando sozinho. Mas eu ia te perguntar exatamente ora não isso. Está caminhando mais. Ora não está caminhando, está paradinho olhando. Ô, Carla, nesse devia ter perguntado pro Júlio Garcia, né? Ele ia dizer pra nós. Elia, seu Júlio, corre aqui que eu quero te fazer uma pergunta. A gente acompanha essa movimentação, a gente está de olho nessa movimentação. E o MDB faz aliás, o PSD faz esse movimento, né? De, pode ser que a gente venha a compor com o MDB, pode ser que o PP e tal, tem isso. O MDB não decidiu ainda se vai estar com o PSD, é isso? Pode ser que o MDB esteja sozinho e tenha uma candidata a prefeita? Pode ser. Como é que tu analisa essa movimentação do PSD? Bom, há mais ou menos, acho que uns 3 meses atrás, a gente sentou com a executiva do PSD e alinhamos em criar uma chapa em conjunto. Abrimos mão da candidatura de cabeça de chapa, em razão de que na última eleição o PSD tinha ficado em segundo lugar. Apesar de que o MDB é muito maior, que o MDB já ficou tantos anos no poder, mas enfim, né, tem que às vezes dar um passo atrás. E meio que ficou apalavrado que nós caminharíamos em conjunto. O Alex Michels, né, o candidato do PSD de prefeito, e algum candidato a vice do MDB. E assim ficou. E a gente começou a trabalhar os nomes de vice, foi onde eu também coloquei meu nome à disposição. E tava tudo certo. E do nada não estava mais. Do verbo não está mais. Não está mais. Assim, na verdade o PSD ele não bate o pé e diz o que ele é. Então a gente realmente não sabe se ele quer ser candidato a prefeito, se ele quer ser candidato a vice, ou se ele não quer disputar nenhum cargo majoritário, enfim, estar com o atual governo.
Então já foi perguntado várias vezes, né? A gente não entrou no consenso. E desde então o MDB caminha sozinho, até porque somos partidos diferentes. Então o MDB terá candidato, seja vice ou seja prefeito. Isso não está em discussão, né? Se lá na frente, eventualmente, o PSD tiver condições de fato de ser candidato a prefeito, nós podemos compor como um vice. Caso contrário, não. Caso contrário, nós vamos lançar nosso candidato a prefeito. E se tivermos 3 chapas novamente, teremos 3 chapas novamente e iremos disputar a eleição contra a atual administração. E como é que está essa conversa com a cúpula estadual do MDB? E essa conversa, digo, a tua pessoa, tu, vereadora Carla, como é que está a tua conversa com a executiva estadual? Do MDB? Do MDB. Nosso partido? Sim. Tu é ouvida pela executiva estadual? Sim, nós temos nosso presidente, até que foi teu entrevistado. Ele é uma pessoa super democrática, solícita, né? Entende a importância também da mulher no processo político. Ele acha que, na atualidade, nós não temos como descartar uma mulher de compor uma chapa majoritária. Então, ele entende que o MDB tem que ter candidato, ou vice ou prefeito. Não tem como o MDB em Sara ficar sem. Obviamente, por estar muito tempo no poder, eles querem que nós saímos candidato, né, a prefeito já. Mas isso tudo é algo para se pensar lá na frente, até em números, né, pesquisa, como é que vai estar, como é que não vai estar. Também ninguém quer ir para uma eleição suicida, né, vamos disputar por disputar. Claro que se for o caso, né, realmente a gente pode fazer isso. Mas temos que pensar de forma coerente e ver o que é melhor para a cidade junto com o alinhamento partidário. Como é que é a tua relação com os içarenses? E aí eu pergunto justamente por tu ser mulher, por tu ser bastante jovem e aparentar ser bastante jovem também. Eles te procuram para dar feedback? Como é que é isso hoje? Eu não recebo tantas mensagens igual você, né? Aqueles prints lá que tu coloca. Mas eu recebo os feedbacks também. Então, na rede social, eu tenho bastante feedback, em especial no Instagram. Então, que é um público mais jovem. Então, acabam que eles sentem mais confortável de conversar comigo, de trazer as demandas. As pessoas mais velhas já não têm esse feedback na rede social. Então, o que eu recebo é quando eu, de fato, faço meu gabinete itinerante, que é colocar a minha tenda à disposição, ficar lá em determinado bairro, ou quando eu estou fazendo meu casa a casa. Toda semana eu faço um casa a casa em algum local. Eu pego a minha bolsinha lá, né, e vou. Então, a maioria... Vai para um bairro e visita as casas e ouve as pessoas. E ouço as pessoas. E como é que é essa experiência? É muito louco essa experiência, porque é engraçada, na verdade. Porque, primeiro que tu chama, tem gente que não aparece. Porque tá eu de tênis, né? De bolsinha grande, maior que eu, com meus informativos de prestação de conta lá batendo palma de casa. E eles pensam, Jesus, o que vai pedir, né? Vai vender, coisa, exatamente. Vai vender. Então, muita gente não atende. Aí tá, a gente insiste ali e tal, mas a pessoa não quer atender, a gente passa pro próximo. Aí, quando a pessoa vem, aí eles acham que é época de eleição já. Eles acham que eu tô pedindo voto. Aí eu explico, não, mas a eleição é só ano que vem, eu sou vereadora. Tá, mas tu tá eleita? Sim. Tá, mas o que tá fazendo aqui? Tipo assim, o que tá fazendo aqui? Aí eu falei, não, eu queria saber se tem alguma sugestão, alguma coisa aqui do bairro que eu posso levar e tal. Daí tem gente que realmente não acredita. Eu olho pra cara deles e eles pensam, não é vereadora. Aí depois que eu entrego meu material, que tem meu nome, que tem meus contatos, tem minha rede social, daí parece que a ficha da pessoa cai e ela, beleza. Daí tem gente que depois que fala, tem gente que tem até medo, não sabe, sei lá... O que eu tô fazendo ali, né? Investigando a vida da pessoa. Mas é bem bacana, assim. Aí eles parabenizam ali na hora. A primeira vez que um político apareceu na minha casa, fora da época de eleição. Né? Nunca aconteceu isso aqui. Então isso é bem legal, assim. É gratificante. Carla, tu faz a política... Vamos chamar de tradicional, de visitar festas, de visitar... Porque é uma função, né? Meu Deus do céu. Tem que estar com look diferente todo final de semana, não é fácil. E não pode não estar à disposição, né? Porque a festa tá acontecendo, tu tem que ir na festa. Tu faz essa agenda também? Faço essa agenda. E basicamente tem festa todo final de semana, né? Sim. Então é uma loucura. E aí tu vai sozinho, o Paulo Henrique vai contigo? Como é que é isso? O meu marido sempre me acompanha, salvo quando ele realmente não pode, né? Quando tem jogo do Criciúma e eu vou sozinha, momento né? em que ele não acompanha. Exatamente. Só que a minha mãe gosta muito, então ela sempre vai junto também, salvo quando ela tem outro compromisso. Então minha mãe, meu pai, eu e meu esposo. E aí às vezes outras pessoas, às vezes minha irmã também quando pode vai.
Aí vai a família buscar pé lá nas festas. Aí vai na missa, vai no almoço. É aquela agenda. Todo. E lá em Sara é muito católico, né? A gente tem, enfim, a religião evangélica também, mas a tradição em Sara é católico. Então, todo final de semana, basicamente, tem uma festa da comunidade XYZ, né? Então, não vamos lá. Não é por falta de festa. Exatamente. Carla, tu acha que a política é mais difícil para as mulheres, efetivamente? Sim, com certeza, né? E não é eu achar, né? Tá aí, né? Os números mostram, não é só em Sara, mas é no Brasil inteiro, na Assembleia Legislativa, né? A gente pode ver. Questão mesmo de cargos de poder, né? Então, presidente da Câmara. E Sara nunca teve uma mulher? Na Assembleia Legislativa, nós nunca tivemos uma mulher como presidente. Então, não é porque a mulher não tem capacidade, é porque culturalmente, né, não nos foi dado esse espaço. A mulher não serve, entre aspas, para a política. Então, introduzir isso na cabeça das pessoas é difícil. E na campanha eu escutei muito, né? Que, mas né, como é que tu vai cuidar da casa, do marido, quando tu quiser ser mãe? Que eu nem sou mãe ainda, né? Imagina se eu fosse, né? É um negócio mais difícil ainda. Então, como é que tu vai ser vereadora? Como é que isso? Como é que é aquilo? Então, é uma sobrecarga muito grande de administrar tudo isso, fora a saúde mental que tem que entrar aí nesse meio tudo, né? Então, é bem difícil pra mulher. O que tu considera que são as maiores dificuldades para as mulheres entrarem na política? A oportunidade de igualdade que o partido proporciona. Tu acha que não é igual para todos? Não é igual. Não é igual. A gente tira, não só por Içara, enfim, né? Mas a gente vê, né? Questão de fundo partidário, de como que é a distribuição de recursos e a composição das executivas e dos diretórios, né? Quantas mulheres tem? Quem é que decide quem é que vai ser candidato ou não? É o diretório, é o executivo do partido. E as mulheres não estão inseridas nesse processo. Então, quem é o presidente? Quem é o vice-presidente? Então, como é que a mulher vai participar se ela não está discutindo na mesa como é que vai funcionar a eleição? Quem que é o possível candidato? A gente vai escolher, né? Tem que ter tantos candidatos. Vamos escolher quantos homens e vamos deixar lá pro final a obrigatoriedade da chapa. Por que não nós podemos ter 50% de mulher? Eu quero ver o partido que vai lançar metade. Mas tu conseguiu fazer diferente. Tu conseguiu participar desse processo, sendo uma iniciante, sendo mulher, sendo bastante jovem. O que tu fez de diferente que tu conseguiu ter êxito nessa função? Eu tive um grupo político que de fato me ajudou, né? Mas por que eles te ajudaram? Pelo teu perfil? Pelo teu modo de... Enfim, por que tu acha que eles enxergaram em ti uma figura que poderia representar o MDB, representar as mulheres e ser eleita? Então, primeiro foi por ser mulher. Então, primeiro requisito, tinha naquele momento que ser mulher. O segundo requisito eu entendo que é por causa da minha formação e acharam que isso ia colar em questão de votos, né? De uma pessoa diferente, uma pessoa que tem o que mostrar para a cidade, né? Projetos, enfim. E depois, segundo, né, me passaram que conheciam a minha família, que conheciam que eu, em tese, seria uma pessoa na política ética, né? Que cumpriria com as minhas obrigações, que isso também é difícil na política. Cumprir os determinados acordos que a gente faz. Ó, indireta aí, pessoal. Galera, vamos lá. Indireta aí. E que eu tinha chance de crescimento, né? Que o partido em Içara, a gente tem muitas pessoas de destaque em Içara do MDB, mas são pessoas que já estão na sua fase final de carreira, penso assim, né? Então nós temos duas figuras icônicas, que é os ex-prefeitos, né? O Murialdo Gentil, que deixaram uma trajetória muito positiva na cidade, só que já estão lá beirando os seus 60 anos, né? Eu digo pra eles que estão quase idosos e eles não gostam que fale essa palavra. Claro que a política tem gente aí com 80 anos, né? Então, pode ser, e com certeza que eles têm muita carreira ainda pela frente. Só que o ciclo muda. Então, quem é que a gente vai deixar na cidade? Quem é que vai assumir o legado? Então, nós temos outras figuras também no partido, né? Obviamente. Mas eu acho que eles enxergaram isso em mim. Que eu, de fato, gostava da política. Que era um sonho já que eu tinha desde a infância. Enfim, minha mãe já tinha sinalizado isso. E encontraram alguém que assumiria esse encargo e, quem sabe, seguiria a carreira política. E é o que eu estou tentando fazer. E mulher tem disso, né, Carla? De abraçar uma missão e dizer, não, dá isso aqui que eu vou fazer. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Se vai dar certo, não sei. Eu sou bem determinada, assim, em tudo que eu faço. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas, qual é a minha meta? Essa é a minha meta, eu vou cumprir a minha meta. Se lá na frente não der certo, é porque não era pra ser, né?
Vamos jogar a culpa no signo e tá tudo certo. Eu já vou chegar nessa parte. Você não pensa que tu vai escapar dessa parte, que não vai. Ai. Mas eu quero saber uma outra coisa. Tu mencionou que além de tu ser apenas a 4ª mulher eleita na história, né, de Içara, Içara agora tem a primeira mulher eleita como prefeita da cidade. Como é que é a relação dessas duas mulheres, da Carla vereadora com a prefeita da Alvânia? Pessoalmente, fora da política, nós temos uma ótima relação, né? Inclusive, ela já era uma pessoa conhecida da minha família, né? Ela chama minha mãe de Tia Nelly. Quando elas eram jovens, uma frequentava a casa da outra. Enfim, coisas de interior, elas conhecem bastante. Como prefeita, né? A gente não tem uma relação de muito acesso, né? Ela realmente faz a política partidária, ela realmente faz a política para os dela, então eu, enquanto vereadora do partido de oposição, eu não tenho acesso. Uhum. Então é difícil a gente marcar reunião, é difícil a gente conversar via WhatsApp, via ligação. Infelizmente, em Içara acontece isso e eu não tenho os acessos que todos os vereadores deveriam ter. Uhum. Que a gente sabe, né, que partido existe e que é necessário, mas eu penso que depois de eleito, né, o governo e o parlamento tem que ser para todos. Eu não sou vereadora para 859 pessoas. Apesar de que surgiram umas 3.000 pessoas que votaram em mim, agora, né? Mas tudo bem. Mesmo assim, seriam poucas, pessoal, em relação... O candidato tem planilha, gente. Vai votar em mim, não vai votar em mim. Que isso? A pessoa chega e diz, eu votei em ti. Só um pouquinho, legal. Pega aqui a planilha. Nome, CPF. Não votou, não. Então, assim, por mais que tenham pessoas que gostem do meu trabalho, pessoas que não gostem, pessoas, inclusive, que me criticam e depois fazem sugestões, fazem pedidos, eu tenho que acolher, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que dar atenção, né? Eu sou vereadora de todo mundo. E da mesma forma, o governo deveria ser assim. Então, eu tenho algumas dificuldades em exercer o meu trabalho em relação ao atual governo. Tu se sente boicotada nesse processo? Uhum. Com certeza. Tu achas que tu poderia fazer mais se a gestão municipal, se a prefeita te liberasse mais recursos e atendesse mais demandas, é isso? Sim, na verdade, eu sou vereadora de projetos, né? E quando eu também menciono as indicações, pedidos de informação, sempre são proposições para melhorar o governo ou atos fiscalizatórios que ela tem que adequar, né? Então, evito, né, coisas que é única e exclusivamente do governo, tipo, arrumar uma rua, né, fazer uma lombada, enfim, né, quando a gente tem que fazer, mas eu evito. Então, as sugestões que eu faço, se eu tivesse esse acesso, ela faria, e isso traria uma melhoria para a cidade. Em razão de que os pedidos talvez sejam dos vereadores de oposição, eles não são feitos. E a gente percebe, por exemplo, assim, na Câmara, eu fiz essa proposição. Ok, é legal, bacana, todo mundo gostou, mas eu sei que ela não vai fazer. Aí passa, às vezes, um ano e meio, já aconteceu, outro vereador do partido dela faz a mesma proposição, e ela vai lá e faz. Né? Então eu digo, opa, fui eu que fiz. Legal, galera. Foi minha aqui, ó. Mas enfim, né? Então eu acho que isso se decorre em razão de ser de partidos diferentes, né? Aí eu sempre comento com meus colegas, não, isso aí, vocês não deviam fazer assim. A gente conversa nos bastidores, é feio, né? Eles falam, não, porque se tu fosse vereadora de situação e o nosso partido não tivesse, seria a mesma coisa. Eu falei, gente, eu não sei, é a minha primeira vez, então vocês cumprem as minhas coisas aí. É a minha primeira vez e talvez ano que vem eu esteja aqui como prefeito, então vocês conversam vocês têm grupo no Zap? Não, só na Câmara mesmo. Não tem grupo no Zap? Não temos grupo no Zap. Caramba. Até temos, mas é da Câmara, ninguém pode falar nem mais fora do assunto específico, senão já dá briga. Que pena, gente, que pena. Carla, quem são as pessoas que tu admira na política? Pode ser homem, pode ser mulher, enfim. Então, muita gente não admira, né? Mas eu admiro a prefeita da Alvânia, mesmo ela sendo de oposição, em razão do que ela conquistou. E por ela ser a primeira prefeita mulher de Içara. Então, o mérito é dela, né? Ela não tinha basicamente ninguém com ela, foi uma eleição super difícil, ela perdeu a eleição, trabalhou os 4 anos e conseguiu chegar lá. Eu admiro ela enquanto mandatária nesse exercício. As políticas que ela faz, a maioria eu não concordo, né? Mas isso são coisas diferentes. E eu gosto muito de mulheres, né? Eu gosto de homem também. Vocês entenderam, né? Todo mundo entendeu. Então eu sigo muitas pessoas, né? A deputada Paulinha, que ela não é do meu partido, eu adoro ela. Eu acho ela uma política diferente também. O jeito que ela faz é muito extrovertido.
as cobranças que ela faz, ela sempre tem um tom muito assertivo, né? Então ela não é uma pessoa agressiva, né? Porque na política tem muito isso, né? Eu também tento cuidar o jeito que eu falo, porque também já fui taxada de, porque tu fala muito brava, né? Porque é o meu jeito, enfim, né? Como eu sou advogada, isso é difícil sair um pouquinho de mim. Então, ela é top, a trajetória da Paulinha é sensacional. Eu vi o podcast também, eu adorei. Muito bom. Muito legal aquele podcast. E ela já se envolveu em algumas polêmicas, assim, femininas, né? Ela se saiu super bem, né? Então, é uma pessoa que tá lá, que conseguiu o mérito dela, de muita luta também, desde prefeita de Bombinhas, e foi indo. Então, eu admiro muito ela. E de fora, né, daqui da nossa região, a Tabata Amaral, né? Ela também, as redes dela são sensacionais. Eu acho que a comunicação da Tabata é muito acertada. Não, ela é top. É muito boa. Não, e tudo no momento certo, assim. Ela não perde timing, ela realmente faz uma comunicação que é impecável. Eu admiro a comunicação dela também. Acho que ela faz um excelente trabalho nesse aspecto. São as pessoas, assim, que antes de eu ser candidata, eram as pessoas que eu mais acompanhava, né? Então, a Tabata lá, né, fez uma expressão de votos absurda agora na última eleição. Muita gente achou que ela, por ser muito extremista do partido de esquerda, né? Que ela não ia lograr isso, que ela não ia se eleger. Então a gente tem votos para todos os lados, né? E ela conseguiu também, eu acompanho bastante ela. E é uma pessoa que eu admiro. Carla, quando tu olha pro teu mandato agora, né? Que já tá se encaminhando pro final, enfim, ano que vem tu quer estar numa disputa majoritária, mas quando tu olha para o teu mandato, qual é a lição que tu tirou desse período todo? Olha, eu acho que eu olho e penso, eu deixei alguma coisa boa para a cidade, assim. A gente implantou a Galeria Lilás, que foi um dia muito emocionante lá para mim também na cidade. Me conta. A Maria, assim, do nada, nós estamos falando, ela já pergunta outra coisa. Então, a Galeria Lilás, a gente utilizou o mesmo sistema da Alesc, que tem um quadro lá disponível de todas as mulheres que já passaram na Câmara. E eu pensei assim, gente, só tivemos 4 mulheres e 2 suplentes. E eu sou a quarta, então faz quanto tempo, né? A primeira, quantos anos que essa mulher tem, né? Pra fazer esse estudo e tudo mais. E por mais que pareça simplório, né? Houve muitas críticas também, inclusive de homens. Mas quem é que vai colocar um quadro lá com as mulheres, né? Enfim. Mas é algo muito expressivo. Chegar na Câmara de Vereadores, tem um painel das galerias dos presidentes. São só homens, né? Tem basicamente 30 quadrinhos lá e são só homens. Aí a pessoa que chega na Câmara, que não conhece, pensa, não tem mulher aqui? Será que só tem homem? Eles não sabem nem o que é presidente, o que não é o presidente. Então, assim, ter um espaço destinado para as mulheres que passaram lá, e nesse número quase que, né, inexistente, digamos assim, é algo que impacta quando entra na Câmara de Vereadores. E é uma mensagem também, né, Carla? Porque a pessoa vai olhar, se ela for comparar, ela vai, né? Ela vai perceber que há um gap ali, né? Destoa o número de eleitos e eleitas. Exatamente. Então, inclusive, não tem o meu quadro hoje lá, né? Porque como eu tô eleita, em razão do princípio da impessoalidade, meu quadro não tá lá. Então, tem menos mulheres ainda nos quadros, né? Então, a gente já levou alguns alunos, né? Eles fazem visita, às vezes vão lá. E aí, eu noto, né? Que as pessoas mais jovens olham assim, só tem 4 mulheres na Câmara. E, tipo, nem é isso, né? Mas são 4 mulheres que passaram, né? Então, assim, é um choque, né? Porque é basicamente um do lado do outro, assim. E aí, vê, inclusive incentivam, né? Eu já vi meninas falando lá, comentando, será que um dia nós vamos estar ali? Não sei o quê. Então, assim, é algo expressivo que eu deixei na Câmara de Vereadores, né, junto com a mesa diretora aí, que eu agradeço por ter topado essa ideia, e vai ficar marcado na história, né, um dia, quem sabe, né, quando eu passar lá no futuro, vai estar com a fotinho lá também. Mas voltando à história do mandato, o que fica de orgulho para ti, o que fica de lição desse período? Desse primeiro, né? Porque tem muito chão pela frente ainda. Vamos lá, né? Tomara. Então, sensação de dever cumprido. Né? Eu coloquei uma meta de que eu, quando fosse eleita, eu não me afastaria da população. Né? É muito difícil fazer o gabinete itinerante, é um negócio muito cansativo, né? A rede social a gente só coloca coisa boa, coisa bonita, que tá dando tudo certo, mas é só perrengue. Então, é difícil estar à disposição, né? E a maioria dos políticos não fazem isso, não se colocam à disposição. Então, eu acho que todo esse contato
com as pessoas eu estou tendo. Então, não tem como dizer, foi uma política que não tem, uma vereadora que não deu acesso, uma vereadora que não passou na minha casa, uma vereadora que não me atendeu. Todo mundo que me manda mensagem vai ter a resposta. Não existe uma pessoa que vai me mandar mensagem que eu não vou responder. Pode ser que não seja na hora, obviamente, né? Mas vai receber essa resposta. Então, eu estou à disposição e acho que esse é o trabalho do vereador, né? Fazer essa interlocução com o executivo. Então, chega a demanda para mim, eu faço a minha parte, né? Vou lá e levo, digo o que tá errado, o que tem que melhorar. Agora, se o executivo não faz, se a prefeita não faz, daí não é de minha competência. Então, todo esse acesso eu estou tendo, né? Acho que vou deixar um legado bem bonito, né? Seguindo aí toda a ética, né? Não fiz nada de errado, digamos assim, né? E é isso, né? Vou sair com a cabeça erguida, independente se continuar na majoritária ou não. Sendo orgulho, inclusive, quem sabe para os meus hereditários aí, né? Meus filhos, se um dia eu tiver, né? Ô, Carla, qual é a tua data de nascimento? Agora vem signo. Agora vem signo. Agora a gente vai fazer um mapa astral aqui da vereadora. Dia 5 de agosto. 5 de agosto. É leão? Leão. Tu é bem leonina? Total. Tu é... A gente disfarça, né? Porque senão... vamos dizer que enjoa aquela guria. Eu acho péssimo o pessoal de leão, assim, ó. Eu descobri que o ex-governador, teu ex, né? O ex. Gente, eu ri tanto naquele podcast. Teu ex é leonina, né? O ex é leonina. Perguntou se você tava com saudade. Não, olha, sabe o que foi mais engraçado? Eu tava aqui atendendo mensagem, né, do pessoal que a gente tá ao vivo, o pessoal fica mandando mensagem e tal. E aí a gente se diverte também, porque vem de tudo nas mensagens. Eu tava rindo com uma mensagem que a gente recebeu ali, quando eu virei, ele tava perguntando se eu tava com saudade do ex. Eu falei, Maga, tá com cara de apaixonada. E eu tava rindo de outra coisa. Olha, foi muito bom aquilo, foi muito engraçado. Aquele foi no parlatório, né? Foi bem divertido. Aquele dia foi divertido. O que a leonina, vereadora Carla, quer estar fazendo daqui 1 ano politicamente? Depois no mês de outubro... Eu quero lá o meu nome na urna eleita. Se sonhar é demais, né? Mas a gente sonha bastante. Eu quero finalizar o meu mandato de vereadora, né? Da forma que eu estou fazendo, né? Então, até ano que vem. Quando tem agosto, nós temos as convenções. Quero estar 100% preparada, né? Para colocar o meu nome à disposição. Se o meu partido entender que eu me adequo, né? Nessa composição, eu vou estar dentro, vou ir para eleição. Eleição é uma eleição difícil, né? Quando a gente concorre com a atual administração, nunca é uma eleição fácil. Ela, politicamente, para a população, ela está fazendo um bom mandato. Então, vai ser uma eleição bem disputada ano que vem, né? E eu tô pronta. E tu tá feliz? Estou muito feliz. Dias ótimos e dias ruins. A política eu digo que é uma montanha-russa, né? Tem dia que eu acordo e falo, não quero isso. Não quero mais, chega, é só mais esse mandato. Eu preciso viver, eu preciso ter a minha família, eu preciso viajar. Depois, no outro dia, eu nasci pra isso, é isso aí, vamos lá. Que uma loucura. Não custa nada, vai que eu tem que ir quando é jovem, depois quando tá mais velha tem que se aposentar. Mas é engraçado, a política é que num dia acontece muitas coisas, né? Não é, a gente não tem uma rotina. Hoje vai dar tudo certo, amanhã pode dar tudo errado, no meio do caminho pode acontecer muita coisa. Mas vale a pena? Vale a pena. Vale muito a pena. Carla, o que tu diria para uma mulher que quer entrar para a política, mas tem um pouco de medo, um pouco de receio? Que conselho tu dá para essas mulheres? Porque o teu case é um case vencedor, né? Tu foi para a primeira disputa, foi eleita, enfim. Então, tu tem gabarito para dar esse conselho. O que tu diria para essas mulheres? Primeiro, ela tem que ter muita coragem, né? Eu digo que ela tem que ter coragem e tem que ter posicionamento. Porque vai aparecer muitas pessoas no caminho para tirar aquela mulher, né? Desde, porque eu quero ser candidata, né? Ok. Aí quando aquela mulher vai crescendo, vai se destacando, né? Muitas pessoas vão querer tirar ela da disputa, né? Então, até para ela conseguir registrar a chapa já é uma coisa difícil. Então, ela tem que ter coragem, muita coragem, né? E se realmente é algo que ela quer, é determinação. E muito trabalho, porque a política é trabalho, né? Então, não basta querer, né? Tem que trabalhar. Que, com certeza, né? Tem tudo para dar certo. Tem muito espaço para nós mulheres, né? Hoje em dia tem muita gente que só vota em mulher.
Claro, tem outros atributos, né? Mas um deles, né? Para primeiro pensar alguém. Quem são as mulheres? Obviamente, né? Vai ver se existem mulheres que compactuam com as ideologias delas, enfim. Mas no mundo atual, né? Nós somos 52% da população, galera. Nós precisamos estar lá. Não tem como os homens estarem tanto à frente assim da gente. Então, tá bom. Obrigada, viu, Carla? Muito obrigada, Maga. Deu tudo certo, Deu viu? Tudo certo, ó. Eu peguei leve, mas não foi por conta do espumante. Não, mas deu uma ajudada, né? Mas foi muito bom te receber aqui, viu? Obrigada, de verdade. Obrigada mesmo. Bom restante de mandato e sucesso nos planos para 2024. Então tá, muito obrigada. Sucesso para você também. Para nós. Essa é a leonina vereadora Carla Souza, de Içara, que pretende ser candidata a prefeita ou a vice-prefeita da sua cidade nas eleições do ano que vem. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli, e na edição, a super dona Clara Vasconcelos. Na semana que vem a gente está de volta. Um beijo e até lá.